Fala galera, Bruno Pérez aqui. Hoje a gente vai estar trabalhando com um arquivo que eu recebi muito pesado. Então eu vou fazer aqui com vocês como eu vou fazer para deixar esse arquivo mais leve, para poder trabalhar, fazer uma renderização com qualidade, colocar tudo aquilo que é necessário e o que não for necessário a gente conseguir estar limpando. Então já deixa aqui o seu like nesse vídeo, já se inscreve no canal para você que não é inscrito, dá essa força e vamos para cima. Então galera, a gente abre aqui o nosso SketchUp e mostrando aqui para vocês o arquivo que eu tive acesso para fazer o download, 908 megabytes, né? Então galera, a gente abre aqui o nosso SketchUp para mostrar para vocês antes 907 megabytes o arquivo que eu tive acesso para estar começando esse trabalho. Mas quando a gente abre, a gente já vê que ele é numa versão aqui, ó, 20.2 mais antiga, provavelmente SketchUp 2020. Então, só nisso, do SketchUp 22 para frente, eles criaram um jeito de compactar melhor o arquivo. Provavelmente, se a gente só salvasse, ele já estaria aí em torno de uns 600 MB, talvez, ao invés de 908 megabytes. Mas vamos dar sequência aqui, ó. Então, abrindo o arquivo, primeiro a gente sempre confere se não vai ficar travando. Estilos de arestas, perfis desativados. Para poder navegar aqui, ó, ainda vou ocultar as arestas originais aqui, ó, visualizar, bordas, também vou ocultar, só para ficar um pouco mais rápido, porque se está pesando 1 GB, não é à toa, né, galera? Então a gente vê que os layers estão bem organizados. Então se a gente clica, por exemplo, aqui, a gente vê que está no layer vegetação. Tá? Então se eu pesquisar aqui o layer veg, ó, vegetação, posso ocultar ela e muito provavelmente no futuro a gente vai deletar. Eu não vou deletar por enquanto, para pelo menos ter de referência aqui a vegetação e fazer o trabalho com os objetos apropriados, né? Seja do Inkscape, V-Ray ou os bloquinhos de onde você usa para renderizar. Recomendo o Inkscape. Então, a gente ocultando aqui a vegetação, o que a gente pode estar fazendo? Primeiros passos, né? A gente pode usar o Purge Tool. Então, a gente tem esse aqui, Purge Tool, ou também o Clean Up 3, que é muito bom. Então, a gente tem que estar fazendo essa limpeza aqui no arquivo. Então eu vou usar o Cleanup aqui com vocês. Abrindo o Cleanup, a gente vai fazer esse expurgo, essa purificação, essa limpeza do modelo completo. A gente vai excluir aquilo que não está sendo usado, seja componentes, materiais, estilos e layers. A gente vai juntar materiais idênticos, juntar faces que estão sobrepostas, ajustar linhas que estão rachadas por algum motivo e apagar arestas que estão boiando no ar, tá? Então, com essas configurações já originais, Clean Up, a gente já vai limpar e a gente vai poder acompanhar aqui embaixo, na barrinha, o desenvolvimento desse nosso plugin. Vai ser bem pesado, imagino que demora um pouco, mas vai valer a pena. E aqui temos o nosso laudo, galera. A gente levou 5 minutos ao todo para fazer isso. 5 minutos. Reduzimos, eu tenho que fazer as contas, 28 milhões de arestas, 430 mil faces, 70 materiais arredondando, 477 componentes. Aliás, 70 materiais unificados que estavam repetidos, 119 materiais excluídos e por aí vai. Então, confirmo esse laudo, já agradeço aí. Checando validação, por favor aguarde, melhor não clicar em nada antes que exploda.
tá? E eu acho que já está na hora da gente fazer primeiro o salvamento, tá? Então, confirma aqui, não sei o que lá, corrigido. Please undo and scale up geometry 10 and send time e limpe again. Tá, ele tá dando dicas, né, para melhorar alguns erros. Você pega tudo, dá uma escala vezes 10 vezes 100 para ficar grandão, limpa de novo e depois volta. A gente agradece a dica. Agora a gente vai dispensar, só para já ver o que acontece. Tá, então vou salvar como? Então eu vou salvar aqui. Se liga, 370. Então a gente já foi de 907,5 para 370, né? Quase 2/3 de redução, tá? Então aí já vale demais da conta. O que mais que a gente precisa estar fazendo? Aqui a gente vai analisar o Material Resizer. Então, na real, a gente vai ver se tem alguma textura muito grande que pode estar sabotando o arquivo. E a gente vê que, na verdade, não tem nenhuma muito grande, ó. A maioria está em torno de 1000 a 2000, e a gente tem aqui apenas algumas dessas, ó, que a gente está acima de 3000, tá? Dessas aqui, eu vou até perdoar, vou deixar esses materiais, beleza? Eu vou reduzir esse aqui, book. Esse livro aqui tá absurdo, né? Combinamos um livrinho aleatório e uma textura desse tamanho. Vamos reduzir aí para 1000 pixels. Go. Então ele vai fazer o cálculo. Feito. Então a gente já vê que ele caiu lá para baixo. Faixa dos 1000 pixels. Tá? Tudo aqui para baixo. Maravilha. Então aqui já está liberado. Para completar, a gente vai usar aqui o CG Impact Report, que vai ser o nosso plugin de analisar se tem componentes ou grupos muito pesados. Então, ó, a gente observa aqui, tem uma listinha gigante que tá por tamanho, tá certo? E aqui eu vou colocar o filtro de cima para baixo, dos mais pesados para os menores. A gente vê, ó, o grupo 243 possui 5 milhões de polígonos. Então eu vou colocar select e ele vai mostrar do que eles estão falando. São desses componentes aqui, ó. Grupo 243, que é essa palmeira, tá? É o que está dentro desse componente aqui, tá? Então esse componente aqui é o Palem, putz, que nome, hein? Será que a gente consegue ver aqui pelo nome? Mas resumidamente, esse grupo aqui está atualizando tudo isso de polígonos, essas bolinhas. Então aqui é algo que já de cara, e olha, putz, grila, hein? De cara a gente sabe que é algo a ser tratado, algo que não pode ficar do jeito que é. A gente tem que se livrar desses bloquinhos. Então, esses componentes aqui de vegetação, eu vou selecioná-los, selecionar tudo que for desse layer. Agora eu coloco selecionar inverso aqui. Vou ocultar rapidinho para a gente ver a encrenca, né? Vamos ver, segundo objeto, do que se trata. Vamos exibir tudo. Se trata dessas folhinhas aqui, ó. Já tem mais 16 milhões de polígonos. Terceiro elemento. Vamos ver do que se trata. Se trata desse bloco. Aí a gente perdoa, né? É o principal do projeto, é o próprio projeto. Então, o componente 17. É o 17? As cortinas, né?
Então essas cortinas aí a gente vê também que está pesando. São esses 27 componentes. Então vou fazer uma análise rápida aqui. Componente 17. Do que a gente está falando. 2 no modelo. Esse negocinho aqui está pesando para dedéu. E o que é isso? É da cadeira. Olha só que bizarro. Uma cadeira. Tá? Nem sei onde ela tá aqui dentro. Vamos ver se eu acho. Aqui dentro. Então, essa cadeirinha aqui lazarenta, com todo respeito, que não tem nada de mágico nela. Vou entrar aqui no ambiente. Essa cadeirinha aqui tá pesando horrores no nosso cena, no nosso projeto. Então a gente analisa, aí já complica, né? A gente está falando de um grupo, não é nem um componente. Será que se repete em muitos lugares? Provavelmente. Então esses bloquinhos aqui a gente deve substituir. A gente já viu, tá? O que eu vou fazer, galera, para deixar o nosso bloco mais leve, mais rápido e poder estar substituindo tudo que for de vegetação. Eu vou pegar tudo isso que for de vegetação, selecionar tudo que está nesse pacote. A gente vai fazer um componente vegetação, SKP, e a gente vai enviar isso como modelo externo do SketchUp. Então a gente depois vai vincular ele como modelo, beleza? Mas agora o que a gente vai fazer? Salvar como. Vou salvar na pastinha que eu estou trabalhando. Vegetação SketchUp. Já vamos ver o peso que vai livrar o sketch quando a gente poder tirar isso. 50 KB, tá? Então a gente limpando essa vegetação aqui, substituindo por um proxy, deixando ela invisível até a gente substituir tudo, já se vão 50 megabytes. Aí de resto a gente tem essas cadeirinhas, que sinceramente a gente poderia estar deletando. Graças a Deus é um componente aqui no fundo do fundo, né? Então, ó, entrando aqui a gente tem acesso a todos. Isso aqui é um componente. Maravilha. Então, isso aqui, ó, eu dou um clique triplo, olha a quantidade de malha que a gente está trabalhando. Então, esse aqui é o problema, galera. Tá? A gente pode simplificar isso de algumas maneiras. Eu tenho um plugin que eu recomendo vocês terem, que é esse aqui, Artesão. A gente tem a reduzir o número de polígonos. Então, redução desses polígonos, eu vou colocar reduzir 70%. E vamos esperar ver o que ele vai fazer de mágica. Tá? Então, ele reduziu as faces. Agora, dando um clique triplo, ele já reduziu para essa quantidade. Eu falo, dá mais, hein? Então, bora reduzir de novo. Reduzir mais pela metade. A gente está falando de 3.800 arestas. Então, vamos reduzir mais ainda. Quem que imaginaria, né? Uma cadeira, um bloco baixado aí, no calor da emoção, pesando horrores, um arquivo que a cadeira talvez nem apareça, tá? Então, ó, agora sim a gente tem bem mais simplificado, porém, né, mostrando já a geometria, o que interessa. Vou copiar esse material,
clicar em tudo para ele não ficar bugadão. Esse 17, que é o nosso objeto em questão, a gente vai devolver ele para o seu habitat natural, né? A gente não quer cadeiras voantes. Então a gente vai pegar, eu vou mexer por dentro do componente mesmo, porque eles não respeitam o grupo, não respeitam nada. Então, bora entrando aqui. Ainda é um grupo. Aqui a gente está falando de componente. Então a partir de agora, aqui dentro ele vai obedecer. Era faixa de 69 metros, algo do gênero. Se tivesse subido um número exato, a gente já teria resolvido isso. Mas bora lá. Então desse aqui já vou aproximando. Vamos aqui nos aproximando para encaixar esse assento. Tá? Acredito que era algo por aqui, porque tinha esse encosto, né, nessa base. Mas para cima, ele ia ficar voando. Então aqui é o limite. Perfeito. Então a gente resolveu já esse negócio. Vamos reanalisar. O componente 17 provavelmente não vai ficar agora no top list. Ele já desceu bastante, ó. Já foi de 1 milhão e tanto, 1,5 milhão para 700 mil. O que mais a gente tem? Objeto 0003, hashtag 1. Do que a gente está falando, será? A gente está falando dessas trepadeiras? Exatamente. Bom, então aqui a gente vê que é um grupo. E dentro do grupo temos esses componentes. Esse emaranhado. Entrando no componente, a gente vê que é tudo isso. Olha que legal. Então, o que a gente vai fazer no futuro? Pegar dentro desse componente, vamos deletar essas faces e colocar aqui um proxy do Enscape. Tá? Uma vegetação semelhante do Enscape. Por hora, vamos respeitar, porque a gente vai usar a inteligência desses posicionamentos. Mas a gente já deixou bem mais leve, né? Esse grupo aqui de cima, que é o que está mais pesando, diz respeito à vegetação. Essas palmeiras aqui, que a gente também vai estar substituindo e liberando esse total aí de megabytes, tá? Então, galera, a gente fez aqui uma amostra de como usar o CG Impact Report, o Cleanup ou o Purge Tool, que vai ser a parte mais importante, tá? E desativar, por exemplo, esses layers aqui, a gente ser bem, esses layers internos que a gente tem de mobiliário, por exemplo, desativar eles, ou tornar eles externos como um proxy, tá? A gente vai ter nossa modelagem muito mais rápida, leve. E então, nesse ponto aqui, eu já vou salvar. Então, galera, o que a gente vai fazer, tá? Com as nossas vegetações organizadas aqui, eu criei um componente com toda a vegetação dentro, né? Vegetação em SketchUp. Eu também criei um componente aqui, ó, mobiliário, que a gente entrando, a gente tem todo o mobiliário, que talvez seja desnecessário, e coloquei aqui, ó, um ponto de referência. Esse mesmo ponto de referência tem dentro da vegetação e também do mobiliário para encaixar certinho, caso a gente precise deles, tá bom? O que a gente vai fazer agora? Botão direito do mouse, a gente vem aqui, ó, salvar como modelo externo do Enscape. Então, quando a gente aplicar essa opção, a gente vai salvar no lugar desejado, no nosso local. Esse é o Vegetação SketchUp. Eu vou substituí-lo aqui, vou salvar ele aqui. E agora ele vai ficar com o modelo externo, beleza? Então ele só vai carregar e vai desaparecer. Porém, se a gente ligar o renderizador, a gente vai estar enxergando tudo ali. Eu vou fazer isso justamente
para deixar mais leve o nosso SketchUp e porque possivelmente a gente vai excluir tudo isso depois. Só vai ter isso como uma referência visual lá no Inkscape para a gente posicionar a nossa vegetação nativa aqui pro render. E aí depois apaga de uma vez e a gente está livre desses bloquinhos do SketchUp. E agora também temos nosso modelo externo, mobiliário, 231 megas, galera. Então, resumindo, né? A casca mesmo, o que mais nos interessa desse projeto, que é o edifício, você subtrai 231 mais 90 e é o que sobra, né? Na real, a gente está falando aqui de 50 MB de arquitetura. E o resto é quase que um apetrecho, né? Sim, com todo respeito. Então, galera, vamos lá. Agora, como modelo externo, o teste que a gente vai fazer é justamente salvar e ver se a gente vai estar chegando aí num arquivo ainda mais leve, tá? Então, vamos esperar aqui o salvamento rolar. E a gente aqui conseguiu reduzir, né? De certa forma aí, não tão satisfatório quanto a gente desejaria, mas já descemos para 270 megas, um arquivo que a gente tinha a princípio 908 megas, arredondando, tá certo? Então, galera, esse foi o vídeo de hoje, como a gente tem estratégias para estar simplificando e deixando leve. Atenção, foque sempre naquilo que é prioridade para suas representações. Então, nesse caso, por exemplo, com esses dois arquivos agora externos, eu posso fazer um purge no meu SketchUp, deixar só o arquivo de arquitetura, configurar tudo e à medida que sendo necessário alguma coisa sendo vista, eu extraio desses modelos externos que eu coloquei na mesma pastinha, beleza? Então essa é a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado e ainda mais espero que seja útil para vocês daqui para frente. Comentem se vocês acham que isso vai ser relevante aí no workflow de trabalho com vocês, especialmente para SketchUp. Fechou? Se curtiu, registre essa curtida aqui deixando o like no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações e acompanhe nas redes sociais vizinhas aqui nos links nos comentários. Beleza? Um abraço e até a próxima.